todos. Boa tarde. Para mais um momento de aprendizado. Estamos aqui agradecendo a todos os presentes, a todos os internautas, pedindo de coração que curtam, compartilhem, dê suas sugestões. Estamos todos aqui, de coração aberto, para o aprendizado, né? E os avisos nossos, né, o de sempre, que muitos já sabem que nós estamos aqui, aceitando doações de gêneros alimentícios não perecíveis e itens de enxoval de bebê para manutenção dos projetos do NEPOM. Né? Temos nosso artesanato e livraria, né? E estamos também com inscrições abertas para o curso de acolhimento, ou seja, o curso inicial do Espiritismo, né? De onde vim, para onde vou, o que estou fazendo por aqui, né? E temos também o atendimento fraterno, né? Para aqueles que desejam conversar, né? Desabafar um pouco, compreender, se compreender, ter uma direção, né? E vamos nós aqui agora fazer uma leitura do Evangelho. Abri aqui de maneira aleatória, capítulo 9, item 8. A doutrina, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia pode ficar tranquila, obrigada. Parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Vamos agora, falando que Jesus veio, né, para aquele momento tão difícil, e Ele continua conosco em nossas vidas, em nossos corações. Vamos agradecer a Ele pela oportunidade de aqui estar, do aprendizado, e pedir sim, forças para continuar, né? Continuar o esforço necessário para seguir com muito amor, com confiança, coragem, persistência.
paciência, resiliência, para que assim possamos enxergar as soluções, as respostas e assim compreender melhor a nossa vida e poder ajudar não só nós mesmos, mas ajudar a todos ao nosso redor. Abençoa, Pai, a todos, a toda a natureza, todos os animais, todas as plantas, a toda essa renovação, a todo o universo, hoje e sempre. Que assim seja. E hoje, o tema central do mês de dezembro, Centro Espírita, um educandário de luz. E o tema de hoje, o subtema, melhor dizendo, a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem, com nossa irmã Luísa Teles. Vamos nós aqui para mais um aprendizado. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo neste momento pelo canal do Núcleo Espírita da Polícia Militar. Agradeço mais uma vez o convite desta casa, deste espaço de luz aqui em Salvador, assim como muitas casas espíritas, como nos foi colocado o tema, o Centro Espírita é um educandário de luz. Sim, as casas espíritas são esses educandários para disciplinar, orientar, acolher, ensinar a nós espíritos ainda imperfeitos e necessitados muito do Evangelho, que por mais que estudemos, saibamos, ainda precisamos ouvir até que possamos, de maneira automática, espontânea, colocar em prática, o que não fazemos, infelizmente. Ainda precisamos de um esforço muito grande, muitas vezes, para colocar em prática o ensinamento de Jesus. Daí a necessidade desses educandários aqui na Terra, dessa doutrina que é tão consoladora. E como subtema de hoje, como foi falado, nós vamos tratar da ideia, a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem. Falar de felicidade talvez não seja tão fácil no mundo de provas e expiações, para que a gente também não caia numa felicidade falsa que a gente vê por aí, uma felicidade mascarada, mas que no fundo as pessoas estão sofrendo. A gente vai trazer aqui o conhecimento da doutrina para que a gente entenda o que é que a gente pode chamar, como foi proposto o tema, de felicidade do espírita, e o que vem a ser a partir daí, essa alegria no trabalho do bem. Como a gente pode desenvolver essa alegria no trabalho do bem, seja na casa espírita ou em qualquer espaço que nós estejamos, porque a casa espírita a gente pode exercer as atividades, mas a consciência cristã, os ensinamentos de Jesus, eles devem ser exercitados, colocados em prática em qualquer lugar que nós estejamos. Eu sempre agradeço porque a Casa Espírita me oportunizou servir, coisa que eu, antes de começar o trabalho na Casa Espírita, ficava muito receosa de fazer, iniciar qualquer atividade de auxílio. Então, a Casa Espírita foi um lugar que realmente me fez despertar para o serviço do amor, da caridade, esse desprendimento de mim mesma. Então eu sempre agradeço quando eu entro na casa que eu sirvo, que é a Casa de Oração Bezerra de Menezes, sempre agradecendo pela oportunidade, porque havia o desejo, mas não havia a coragem de tomar a iniciativa, a força interna para fazer algo sozinha, e a casa me deu essa oportunidade. Então,
já que essas casas nos dão essa oportunidade, é necessário que a gente sirva com alegria. E a gente vai ver aqui. Mesmo porque os trabalhos voluntários, como já diz o próprio nome, é voluntário, né? Sendo até repetitiva. Porém, muitas pessoas às vezes tomam como se esses trabalhos que elas mesmas se voluntariaram a exercer fossem algo muito mais sacrificante do que realmente são e acabam não servindo com alegria. É necessário que a gente repense, e é isso que vamos fazer aqui, como nós estamos exercendo o nosso trabalho na seara espírita, já que estamos falando da doutrina espírita. E para começar a nossa reflexão, nós vamos trazer aqui, só por uma questão didática, eu procuro ser sempre, ser bastante didática, porque essa é a finalidade da educação, o que é felicidade. Se nós formos perguntar o que é felicidade para pessoas de diferentes países, diferentes crenças, diferentes níveis cognitivos de inteligência, a partir das experiências delas, muito provavelmente nós vamos ter muitas respostas do que seria essa felicidade. E também muitas respostas até que vão se contradizer. Uns vão achar que a felicidade é ter grandes fortunas, focada no bem material. Outros vão achar que a felicidade é ter a presença dos seus pais, que de repente, porventura, não tem mais, porque já desencarnaram. Enquanto outros não dão valor a esses pais que estão próximos. Então, se a gente for perguntar o que é essa felicidade, as pessoas poderão dizer, a partir das suas subjetividades, uma infinidade de respostas contrárias ou que vão estar de acordo com aquilo que nós acreditamos. Mas, em geral, quando a gente coloca no dicionário para perguntar o que é felicidade, aí o dicionário me trouxe aqui. Seria felicidade um estado de uma consciência plenamente satisfeita, uma satisfação interna, um certo contentamento, um bem-estar que a pessoa sente. Aí já vem por uma linha mais materialista, aqueles que têm boa fortuna, muita sorte. Às vezes, quando a pessoa tem, na nossa visão, sorte por ter um bom relacionamento, uma boa família, ter bens materiais, viver relativamente bem, então a gente diz que tem sorte. E isso as pessoas podem considerar como uma grande felicidade. Mas sempre pensando que essas visões que nós temos do outro podem não necessariamente ser reais. Também pode ser considerado felicidade o bom êxito, o acerto, o sucesso na vida, seja profissional, seja a vida afetiva, seja onde as pessoas possam estar. Mas aí eu trago aqui uma frase de Camila Fortes, uma jornalista estudiosa também desse tema de felicidade, e ela diz assim: a felicidade pode ser vivida dessa maneira como prazer, satisfação, sentido, realização, ou calma ou alegria intensa. Então, são algumas definições do que a gente pode entender como felicidade. Algumas muito do senso comum, como a gente está vendo aqui. Tem gente que não tem a visão espiritual e vai achar que felicidade mesmo é ter tudo que for material, que desejar e que satisfazer aqueles desejos que se tem, de repente ele possa adquirir de forma imediata, passageira. Mas quem tem uma visão espiritual, no caso aqui nós, da doutrina espírita, vai entender felicidade de uma outra forma, sabendo que esses bens não necessariamente vão suprir as necessidades da nossa alma, do nosso espírito. Não à toa a gente pode ver que não necessariamente aquelas pessoas que têm muito dinheiro, fortunas, riquezas, são felizes. Pode aparentar, porque no Instagram, Facebook, nas redes sociais, todo mundo é feliz. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Porque se você botar qualquer coisa ruim, você vai ser cancelado, como diz, Nós somos cancelados se colocarmos qualquer tipo de tristeza, dificuldade, Porque, na verdade, as pessoas buscam as redes sociais de uma certa maneira para se anestesiar, Não querem ficar vendo que, na realidade, no dia a dia, ela já vem a miséria, as dificuldades, as dores, então acaba se anestesiando nas redes sociais. Por isso que a gente só vê coisas boas. É difícil a gente ver coisa ruim, Claro, coisas ruins, mas claro que existe.
Então, e as pessoas também fazem questão de só mostrar coisas boas. Ninguém quer mostrar que está com alguma dificuldade em casa, com alguma doença, né, com alguma questão financeira. Então, só querem parecer bem. Então, só colocam aquilo que é bom. Mas a gente sabe que no dia a dia, na nossa vida, essa felicidade, né, aparente, que as pessoas pintam, né, que buscando o tempo todo essa felicidade mais superficial, considerando o planeta em que vivemos, ela não existe, a gente vai ver como a doutrina nos traz. Mas, Luiz, ela não existe, vamos ver mais adiante, porém, não quer dizer que tenhamos que viver em estado de tristeza, em estado de desânimo, né, de melancolia. Ao contrário, se isso está acontecendo nas nossas vidas, a gente precisa olhar com cuidado. Porque não ter uma felicidade plena do Espírito, que é a proposta, na verdade, né, da explicação da doutrina de felicidade plena no sentido desse desenvolvimento do Espírito, se não podemos ter neste momento, não quer dizer que nós não podemos ter, como nós vamos ver, as alegrias da vida, estados de satisfação, estados de certa felicidade relativa. Aí nós damos seguimento a pensar sobre ainda essa ideia de felicidade. A felicidade é subjetiva e nossa amiga aqui, Camila Fortes, que foi que eu peguei de um texto dela, ela vai dizer que sim, não, né? A felicidade é subjetiva porque ela nasce da interpretação individual da realidade. Como eu falei no início, eu posso achar que a minha felicidade é morar num campo, num lugar isolado, né, onde não tem agitação da cidade, com minha família, de uma maneira bem simplória. Para mim, ali pode ser a maior felicidade do mundo. Já outra pessoa, com a outra visão, com a outra perspectiva de vida, ela vai achar que felicidade é estar nos grandes centros urbanos, curtindo a vida de forma livre, sem ninguém estar pegando no seu pé e nem tendo que dar satisfação a ninguém. Então, ela vai dizer que é subjetiva por esse ponto, porque a interpretação que nós vamos dar, aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que chega até nós, daquilo que nós vivemos no mundo, daí a subjetividade. Porém, essa felicidade, ela também vai depender de fatores como saúde, segurança, vínculos e oportunidades. A gente não pode negar que nós falamos, né, isso na doutrina espírita, que a gente não precisa nem deve ter apego às riquezas materiais. Mas elas, de certa forma, nos trazem, o que eu disse, essa satisfação, essa tranquilidade, quando a gente, por exemplo, tem um plano de saúde que sabe que vai, quando precisar, vai no médico, está tudo certinho lá, não vai se estressar, se chatear, né? De repente tem que pegar fila no hospital público. Então, a segurança, a gente sabe que não ter segurança, vocês aqui são da Polícia Militar, a questão da segurança, o quanto é importante para que a pessoa tenha tranquilidade, paz em sua vida, possa ir e vir de um lugar a outro sem se preocupar de ser assaltado. Então, isso também vai fazer diferença para cada um de nós ter esse entendimento do que seria essa felicidade. Então, a felicidade, ela depende dessa subjetividade, a ideia de felicidade depende dessa subjetividade, mas também ela é objetiva por conta desses fatores que vão também interferir nos meus estados de espírito, no meu estado de espírito, na forma como eu ajo, na forma como eu vejo o mundo, na forma como eu sinto o mundo. Então ela tem esse viés objetivo por isso. Mas a doutrina espírita vai também nos falar sobre felicidade e infelicidades relativas. E aí é que a gente tem que estar atento, né? No Livro dos Espíritos, na quarta parte, onde fala sobre as esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, na questão 920, nós temos a pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não se desanime, os Espíritos dizem não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males
e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ainda que não haja essa felicidade, que algumas pessoas até buscam, né? Eu vou atrás da minha felicidade, eu vou em busca da minha felicidade. Às vezes é uma ideia de felicidade equivocada, mas vão em busca, querem ir atrás. Os Espíritos dizem para a gente, não existe essa felicidade que muitos esperam na Terra, plena, absoluta. Porque ainda que tenhamos uma vida muito boa, né? Temos nossa casa, nossa família, uma vida estruturada. Se nós temos essa consciência da imortalidade da alma, se nós temos a consciência que devemos auxiliar o outro de ser melhor no mundo, o que está acontecendo no mundo, as injustiças, vai me afetar. Então já não serei tão feliz, né? Se eu me importo com o outro, se eu tenho empatia, respeito, eu já não serei tão feliz. Então, ainda que minha vida esteja toda maravilhosa, né, estruturada, se eu tenho o mínimo de humanidade e empatia em relação ao outro, eu vou me incomodar com as guerras que estão acontecendo no mundo. Eu vou me sentir triste de ver o irmão na rua em miserabilidade. Então, vai me afetar. Daí os Espíritos nos falarem aqui que não é possível essa felicidade, porque ainda que eu tenha tudo que possa me tornar feliz e alegre aqui na Terra, ainda assim, pela condição do planeta, eu de certa forma serei afetada, né, por causa da desigualdade que há no mundo. Então, vai depender também essa felicidade, a qual ele está colocando aqui relativa, a gente está falando de felicidade e infelicidade relativa, porque a nossa perspectiva é uma perspectiva espiritual. Vai depender também essa suavização desses males, a depender do nosso comportamento frente às vicissitudes e adversidades da vida, as provas. Então, tudo isso também vai nos ajudar. Como é que eu enxergo aquilo que acontece comigo? Se de repente uma prova está na minha vida, uma prova da doença, como é que eu enxergo essa doença para suavizar, como ele está dizendo aqui, a ponto de, apesar da doença e da dor, eu ainda me sentir satisfeita em espírito internamente, e não aquela vítima, aquela pessoa melindrosa, aquela pessoa que é a maior sofredora do mundo, né? Que é aqui lamentando, aquela pessoa rebelde. Então, como é que eu posso suavizar, como ele está dizendo aqui, esses males, para que eu possa ter essa felicidade relativa? Então, vemos também na questão 922 do Livro dos Espíritos, ainda falando sobre a ideia da felicidade, o seguinte: Kardec fala, né? Escreve aqui: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, certo? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí o que é que vamos ter como resposta? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Porque muitos sofrem porque querem muito material, né? De material, de dinheiro, mais dinheiro. Então é um sofrimento da busca e depois do apego, né? Primeiro eu vou buscar, sofre para buscar aquilo que já é supérfluo, que já não teria necessidade, né? Que poderia ser dispensável. Depois que consegue, sofre porque está apegado àquilo que lutou para conseguir. Então há o sofrimento aí na busca e depois para não perder. Quero muito dinheiro. Depois que tem o dinheiro, sofre porque tem medo de perder o dinheiro. Então, diz que com relação à vida material, essa felicidade pode acontecer na medida em que há a posse desse necessário. Não é para que a gente se contente com pouco. Então, é preciso que a gente relativize essas coisas. Não se contente com pouco, dizer, não, vou ficar com isso quando eu posso conseguir algo mais. Mas aqui a gente trata do apego, né? Da ganância, da vaidade, de, às vezes, prejudicar o outro em prol de algo para mim, de forma bastante egoísta. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, isso seria o que podemos chamar dessa felicidade relativa aqui na Terra. A posse do necessário, trabalhando no desapego às coisas materiais, e essa consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila, dever cumprido.
né? A consciência reta. Eu cumpri todo o meu dever, eu conheço as leis de Deus e procuro a todo momento seguir as leis de Deus. Se eu sei que eu preciso perdoar, eu vou trabalhar para perdoar. Se eu sei que eu preciso respeitar o outro, agir de maneira justa, eu vou trabalhar para agir de maneira justa, né? E não buscando passar por cima do meu companheiro, no trabalho, né? Onde quer que eu esteja, pela competitividade. Então, essa consciência tranquila e a fé no futuro, a certeza da imortalidade da alma, que tudo é passageiro. Hoje eu sofro, mas eu sei por que eu sofro, né? Estou aqui passando por essa provação, mas sei por que eu estou passando por essa provação. Como é que eu vou agir para amenizar, né, a provação, essa dor que pode me atravessar aqui na terra, porque todos irão passar por provas na terra, não importa se são mais abastados, se tem mais dinheiro ou não. Então todos nós estamos passando por provas todos os dias aqui na terra, seja ela material ou moral. Então, essa consciência da fé do futuro e da imortalidade da alma. Eu não estou aqui por acaso. Tem um propósito maior estar aqui encarnado. E o que é que eu preciso fazer para fazer o melhor de mim enquanto eu estou aqui, por essa oportunidade que Deus me deu? Como eu posso ser melhor? Como eu posso agir melhor? Como eu posso dar melhor onde quer que eu esteja? Então, vamos... Passou? Não. Agora foi. Então, a gente vai entender, eu falei sobre isso já, a ideia agora também dessa felicidade em contraposição à alegria. Então, a felicidade, a gente pode entender essa relativa, que nos foi colocada aqui no Livro dos Espíritos, como esse estado, um estado íntimo, né, da alma, silencioso, calmo, estável relativamente. A alegria, na verdade, estaria mais focada para o externo, acontecimentos externos, né? Movimento da alma, sensação viva que pode nascer de um encontro, do serviço, de algo que eu faço, de ser útil. Então, enquanto a felicidade pode estar mais voltada para um trabalho interno, essa alegria vem muito mais de uma questão externa e muito mais passageira, enquanto a felicidade é mais estável. Aí nós vemos aqui que o espírita pode não estar feliz o tempo todo, mas pode viver alegremente. Por quê? Porque o espírita sabe por que luta. Sabe que existe uma lei de causa e efeito, lei do progresso, lei do trabalho, né? Que precisamos colocar em prática. Se tudo que eu faço agora vai ter uma consequência futuramente, ou nesta encarnação, ou numa próxima. Se o que eu estou vivendo agora, ainda que eu não tenha consciência exata, provavelmente é o resgate de algo que aconteceu no passado, de um equívoco que eu cometi. Então, a doutrina espírita nos dá essa consciência. Eu sei por que eu luto aqui na Terra. Eu não estou à toa. E essa perspectiva de saber por que se luta é muito importante para a gente. E como eu disse, eu agradeço sempre a doutrina espírita na minha vida, porque vai ser a forma como eu vou enxergar a situação e o modo como eu vou agir diante dela. Muitas pessoas, por não terem a consciência de que são espíritos imortais, se desesperam. Acham que é só isso aqui que eles vivem na Terra. E quando vem um problema, que tem solução, talvez não na hora, mas depois se desesperam, se angustiam e muitas vezes cometem o ato contra a própria vida. Um ato desesperado. Então é importante que a gente tenha essa consciência do que, por que nós lutamos aqui na Terra. Por isso o espírita pode não estar feliz o tempo todo, mas ele pode sim viver alegremente diante da vida. Sabe para onde caminha? Tem um propósito de estar aqui. Eu sei de onde eu vim, né? O que é que eu estou fazendo, qual o objetivo de estar aqui e para onde eu vou. O que é que eu preciso fazer para alcançar o meu estado de espírito puro. E a quem serve, né? A quem nós servimos, a Deus, ao Mestre Jesus. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer o seguinte: é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. Isso porque muitas vezes a gente fica sempre esperando que algo espetacular aconteça na nossa vida para que a gente possa ter esse estado de felicidade relativa, de alegria.
E muitas vezes no dia a dia é onde está a grande felicidade e o que vai interferir, como coloca aqui no Livro dos Espíritos, que vai influir, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai influir no nosso destino de maneira significativa. Então é importante que a gente pense que as pequenas coisas do dia a dia, elas também são relevantes para nós construirmos essa felicidade relativa aqui na Terra ainda diante das provas. Por quê? Porque não costumamos valorizar as pequenas coisas na nossa vida. Às vezes, por ser tão natural e automático, a gente não valoriza, por exemplo, o ar que respiramos. O nosso corpo, que é instrumento também para que nós possamos evoluir. Eu estou passando, em casa por um processo de doença com minha mãe e ela vem perdendo os movimentos, com muita dificuldade nos movimentos. E depois que eu vi minha mãe com essa dificuldade, hoje eu dou um valor muito grande, por exemplo, levantar o braço. O que a gente costuma fazer? Movimentos simples, nós costumamos fazer no dia a dia. A gente não dá valor, A gente é tão natural para a gente que tem, mas a gente só percebe o quanto é importante o levantar de um braço, ter a possibilidade de escovar um dente, quando a gente perde esses movimentos. E vendo minha mãe com a dificuldade, eu fui passando a agradecer a todo o meu corpo, ao movimento que ele faz, a possibilidade de andar, a possibilidade de levantar um braço, a possibilidade de agachar, de levantar, de poder escovar meu dente sozinho. Então são pequenas coisas que no dia a dia, como a gente tem, a gente não costuma dar atenção, não costuma dar valor. O ar que nós respiramos, às vezes as pessoas têm a dificuldade de respirar. Só quando a gente passa por uma situação difícil, dolorosa com alguém ou conosco mesmo, é que a gente vai perceber que essas coisas pequenas são bastante significativas para a nossa felicidade. Porque, por exemplo, minha mãe sente grande tristeza de hoje não poder andar sozinha. Ela ainda anda, mas com muita dificuldade, não sozinha. Antes andava com muita felicidade, porque ia para onde ela queria. Hoje, não andando, é uma grande tristeza ela não ter essa independência. E a gente não dá valor. Então, daí a importância de a gente estar atento às coisas do nosso dia a dia que são significativas para promover esse estado de felicidade da gente, mas que a gente não olha com cuidado. A gente deixa passar e fica preocupado em conseguir coisas grandes, de que aconteça coisas maravilhosas, espetaculosas, para a gente se dizer feliz, se dizer alegre. O homem esquece facilmente o bem. Olha como traz aqui o Evangelho. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que aflige. Não à toa a notícia ruim se espalha rapidamente, mas uma coisa boa ninguém sai falando, E ainda fica com medo da inveja do outro, se falar que aconteceu uma coisa boa na vida. Porém, o bem existe. O bem está aí. E a gente não mostra, não espalha, não faz o bem. Então, o homem fica focado, até pela nossa condição ainda, do planeta, fica focado naquilo que é ruim. Mas não dá valor às pequenas coisas da vida que estão nos alimentando em beleza, em alegria, em felicidade, e a gente deixa passar. Seguindo o nosso trabalho, Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela vai dizer, através da psicografia de Divaldo, que, criado um estímulo gratulatório, essa sensação de gratidão para com a vida, de você olhar a vida com gratidão em tudo que ela nos dá, independente de ser bom ou não, mas entendendo que Deus está olhando por nós e cuidando de todos nós, tudo assume significado relevante, ensejando melhor entendimento a respeito dos acontecimentos existenciais, mesmo aqueles que se apresentam em forma de sofrimento, mas que podem ser superados pelo empenho de ser útil, de compreender o esforço dos demais na construção do mundo melhor, entender-lhes os fracassos e os existentes sacrifícios para corrigir-se. Então, Joana vai falar da necessidade desse exercício da gratidão para que a gente consiga perceber na vida as coisas que são maravilhosas que Deus nos proporcionou, mas que a gente não dá o devido valor. Então, Joana vai nos dizer que quando a gente começa a desenvolver esse sentimento de gratidão, e é um exercício, certo?
essas coisas nem sempre vão brotar, precisa realmente do exercício, do esforço, do trabalho, de buscar reconhecer aquilo que nós temos na vida, que Deus nos proporciona, seja o que for, né? Entender, e aí a gente passa a buscar construir um mundo melhor, né? E perceber também no outro o sacrifício que o outro faz para ser melhor. A felicidade, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ou desculpe, 11, item 13, diz o seguinte: a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele a procure, não nos gozos materiais, e sim no bem. E como é que a gente faz isso? Buscando adentrando aqui no nosso trabalho, que é a proposta de a felicidade do espírito e a alegria no trabalho do bem. É buscando esse bem, entendendo que a vida nos convida o tempo todo para a ação do bem. Porque ninguém cai aqui na terra para fazer o mal. Ao contrário, a chance que nos é dada é para que a gente possa trabalhar no bem, no máximo de nossas forças, como a gente vê no livro dos Espíritos. Não basta só não fazer o mal. É necessário buscar fazer o bem no limite das nossas forças, sair das justificativas que não cabem mais, buscar realmente um esforço para sair do lugar do comodismo. E aí diz assim o seguinte, em Pão Nosso, Chico Xavier e Emmanuel: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O convite sagrado ao bem é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos leitores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Então a vida, o tempo todo, está nos convidando para esse bem. Mas estamos atentos ou não temos tempo? Porque hoje mesmo, em dia, a ideia é: eu não tenho tempo. Vamos ali, meu amigo, ajudar na casa espírita que falta trabalhador, viu? Os que estão sobrecarregados. Aí os novos: não tenho tempo, estou trabalhando, não posso. Não tenho 1 hora, 1 minuto, né? Que seja um trabalho na própria casa fisicamente ou fora da casa, mas pode fazer um trabalho remoto. Não tenho tempo. Essas são as grandes justificativas. Não posso. Mas a vida nos convida. E a gente deixa passar essas oportunidades e depois lamenta no mundo espiritual, como a gente vê na literatura espírita, os espíritos falando e lamentando. Aí me recordei aqui desse convite ao bem, no texto de Amélia Rodrigues, que eu até trabalhei essa semana na palestra que eu dei na Casa de Oração, que é do livro Dias Venturosos, o capítulo 21, que vai falar sobre uma cura de um coxo, um aleijado, é assim o termo, que usa no texto, um coxo, um aleijado, na passagem bíblica também, de Pedro e João, que estavam indo ao templo em oração. E aí eles estão entrando no templo e a Amélia é maravilhosa, de forma poética, ela faz toda uma imagem, constrói toda uma imagem poética, bonita, mas ainda assim fala dos contrastes, Fala do contraste do templo e aquele homem ali que fica mendigando a esmola para aqueles que passam e também sendo ignorado. E aí Pedro e João estão entrando, esse homem aborda os dois. Pedro, o título do capítulo, para vocês procurarem depois, é interessante que lê, nem prata nem ouro, mas, tem uma conjunção adversativa aí, mas ele olha para o homem que está pedindo a esmola e diz assim: olhe para mim, pede para que o homem olhe para ele, dando até dignidade à pessoa que está ali na situação de pobreza. Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome do Senhor Jesus, Jesus já tinha passado pela crucificação, já havia se mostrado ressuscitado, mas em nome de Jesus, ande. E esse homem é curado naquele momento. Todos ficam espantados porque sabiam que aquele homem tinha deficiência desde nascença e estava ali há anos pedindo aquela esmola. E ele anda. É interessante a gente pensar nesse texto, nessas reflexões que a Amélia traz para a gente a partir da passagem bíblica, que ela amplia a passagem, nos traz mais detalhes do que ocorreu. É que Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro. Muitos alegam, para fazer a caridade, o bem, que não tem dinheiro, não tem condição. Ele não tem prata nem ouro, mas ele dá dele. Ele dá a fé que ele tem.
ele dá a coragem que ele tem autoridade moral para fazer com que aquele homem se cure, claro, com a assistência de Jesus, dos bons espíritos, mas ele tem autoridade moral para tal. Então, ele não dá o dinheiro, mas ele dá muito mais ao homem, tanto que o homem se curou. Então, a pergunta é, pensando nessa alegria do trabalho, na seara do bem, na seara cristã, nas casas espíritas, onde quer que nós estejamos, o que é que nós estamos dando de nós mesmos? Por que estamos ainda buscando desculpas para não agir, para não fazer o melhor para o outro? E a gente aqui não está falando, como eu coloquei desde o início, de grandes coisas, mas é um ouvir de verdade, né? Escutar o que o outro está falando sem estar julgando. É dar um sorriso, é ter alegria no serviço do bem. As pessoas vão trabalhar nas casas espíritas e às vezes estão zangadas. Quem entra às vezes se chateia e sai, não volta nunca mais, porque diz que foi mal atendido pela pessoa, foi mal acolhido. Como pode a gente estar servindo a Jesus e estar zangado? Não pode. Eu busco na casa espírita sempre atender com um sorriso, olhar para as crianças e sorrir. Eu sempre faço isso, porque eu digo, eu não estou aqui obrigada. Somos voluntários das casas espíritas. Se estamos lá, nós escolhemos estar. Ninguém nos obrigou. E nem está nos obrigando. O que obriga é a própria consciência. Mas você aí, se propor a ir a um trabalho, está na seara do bem, está zangado, chateado, e descontando no outro, que vem às vezes com uma situação muito mais complicada que a sua, buscando acolhimento, buscando uma palavra de consolo, e você está ali, trata mal, a pessoa sai e não volta nunca mais. Eu não estou falando nada de absurdo, porque eu presencio isso, eu escuto e as pessoas falam muito sobre isso. Daí não estou falando de uma casa específica, não. Às vezes as reclamações são em várias casas. Então, quando a gente chega nesse nível de estar no trabalho do bem, servindo ao Cristo, e chateado, zangado, a gente tem que parar e repensar. Eu estou aqui por quê? Qual é o propósito de estar aqui? Por que eu quero estar aqui? Por que eu estou aqui fazendo isso? Isso realmente está me fazendo bem? Se não está fazendo bem, é preciso repensar. Porque estar na casa espírita, servindo ao Cristo, é para a gente estar bem. E eu não digo bem com essa felicidade ilusória que o mundo fica pregando, não. Mas a certeza de que a alma está plena, fazendo o que é preciso ser feito, cumprindo o dever, com alegria para Jesus, que está o tempo todo conosco, nos amparando. Fora da assistência que nós temos no trabalho, nas nossas vidas. Então é preciso repensar como nós estamos agindo, uma vez que não estamos servindo a Jesus de forma obrigatória. É uma escolha. Se eu fiz essa escolha, que eu possa buscar esse contentamento, essa alegria, para servir mais e melhor nos lugares onde nós estivermos. É esse o convite ao bem. A caridade, assim, dessa forma, passou? A caridade, como nos diz, né, em Rumos Libertadores, Joana de Ângeles, é bênção que podes fazer esse instrumento para a própria e a felicidade de todos. Então, quando eu faço a caridade, a gente diz, né, a gente pensa que é para o outro, mas na verdade é para nós mesmos. Porque quando a gente escuta o outro, ele pode estar trazendo uma resposta da minha dificuldade. Só que eu preciso estar atento para perceber isso. Eu não posso estar zangado e me sentindo obrigado a estar num lugar que ninguém está obrigando a estar. Então é preciso rever as nossas atitudes. Não seja feita dessa forma a caridade de atos extremos, nem de aparência, a fim de que o sentimento não se desfrie no coração. Então às vezes a gente está anos trabalhando na casa espírita, no mesmo lugar, e aquela coisa repetitiva, e a gente até esquece de que cada dia é único. E que cada dia ali eu posso estar aprendendo, né, ensinando algo a alguém que está ali chegando. Então, por mais que seja um trabalho repetitivo, muita coisa pode acontecer no momento em que eu estou ali trabalhando na seara do Cristo. Então, a gente não pode permitir que o nosso alegria. No Espiritismo, trabalhar no bem é oportunidade de crescimento. O trabalho no bem não vai eliminar nossos problemas, mas vai dar sentido a eles. Então, quem estiver entrando na casa espírita, quem está ouvindo também, quem está começando a doutrina, não acha que entrou na casa espírita todos os problemas vão se resolver, porque nós espíritas não somos melhores que ninguém. Tá?
Então, assim, ninguém vai fazer nada com um passe de mágica. Às vezes a prova pode até ser um pouco mais acentuada, como um teste mesmo da nossa fé, da nossa coragem, da nossa resignação, ou porque nós temos agora um suporte, que é o consolo da doutrina, o que poderia ser muito mais pesado acaba sendo aliviado, né? O jugo suave e o fardo leve, como estamos com Jesus. Então, não vai sumir necessariamente os nossos problemas, mas será suavizado, ficará mais leve. Então, quando servimos, nós estamos esquecendo um pouco de nós, saímos da queixa, encontramos alegria no sentimento de utilidade. Nós somos úteis àqueles que estão ali precisando mais do que nós. Então, a alegria que nasce do serviço de quem trabalha. Quem trabalha no bem descobre uma alegria especial. Qual é essa alegria? A alegria de consolar. Quantas vezes eu saí com o coração repleto de amor porque eu me senti útil em estar ali auxiliando alguém. Não é para me sentir melhor do que ninguém, mas ao contrário, é essa felicidade que vai dando dentro da gente dizer eu sou útil, eu estou fazendo algo que está beneficiando alguém de verdade, está consolando, de ser instrumento. Essa alegria, assim, não vai depender de aplausos, não exige reconhecimento. Nasce do íntimo como paz ativa. Não é aquela paz que eu estou no meu quarto, quero que ninguém me incomode, me deixe em paz, mas é a paz do serviço. Daí a doutrina espírita vai trazer como lema: fora da caridade não há salvação. E não é uma ameaça. É o contrário, é a chave da nossa libertação. É o que vai fazer com que nós possamos caminhar de maneira segura na vida, iluminando o nosso próprio caminho. Porque a caridade que eu faço é para iluminar o meu caminho, para que eu não venha tropeçar ali na frente. O exemplo de Jesus. Então, Jesus, quando ele foi abordado por uma mulher, nessa passagem aqui em Mateus, capítulo 20, antes, há um momento em que ele é abordado por uma mulher, e a mulher quer que os seus 2 filhos sejam colocados do lado de Jesus, que ele vai falar do momento da crucificação, que já está se aproximando, e a mulher diz: então coloque meus filhos quando estiver com eles, um do lado do outro. Jesus, será que eles vão tomar o cálice que eu vou tomar? Será que eles vão realmente conseguir passar pelo que eu vou passar? Jesus sabia que não, porque ainda havia fraqueza daqueles espíritos. Porém, mais adiante ele vai dizer aos discípulos: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a gente, ao invés de estar buscando esses primeiros lugares ilusórios do mundo, que a gente busque fazer o que o Mestre nos ensinou, servir. A alegria vai nascer no nosso coração quando a gente tiver esse entendimento que nos traz Jesus. Então, Jesus não prometeu facilidades de maneira nenhuma para nós. Ele disse: no mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. Ele prometeu aqui que a gente teria felicidades, alegrias eternas, tudo bonito, tudo maravilhoso. Não enganou ninguém. Se a gente lamenta e se revolta é porque a gente quer, a gente ainda está muito teimoso. Mas não prometeu facilidades. Mas com seus ensinamentos, Jesus mostrou como nós devemos seguir. Amar trabalhando, servir com alegria, nos doarmos sem nos perdermos. Porque, como eu disse, não adianta querer dar ao outro aquilo que a gente não tem. Aí a gente vai dar de má vontade, vai fazer cara feia. Então, ele encontrou alegria, o Mestre Jesus, em curar, em ensinar, em caminhar com os que sofrem, e assim convidando-nos para que pudéssemos seguir esse caminho de Jesus. Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho também. A felicidade espírita dessa maneira, deixa eu ver aqui, sobre que ali tem um horário diferente, A felicidade do espírita não está dessa maneira nos bens materiais. É preciso que a gente tenha essa consciência. A caridade moral, a material, é necessária,
ainda nesse mundo injusto e desigual, porém, a gente precisa exercitar muito mais a caridade moral. Então, a felicidade do espírita, que precisa ter essa consciência, não está nos bens materiais, mesmo porque não vamos levar nada para o mundo espiritual. Então, não adianta querer acumular coisas, não adianta querer brigar por herança, né? De querer fazer qualquer coisa com o outro, matar, enfim, as coisas que a gente vê no mundo por causa do dinheiro, por causa dos bens, por causa do terreno. Não adianta, porque a gente não vai levar nada para lugar nenhum. Todo mundo vai desencarnar no seu momento, né? Como a gente sabe, e não vai levar nada para o mundo espiritual. A gente só vai levar os tesouros que nós construímos dentro de nós. Não adianta também a gente querer fugir das lutas. Muita gente foge nos vícios, né? Foge nos vícios das redes sociais, foge nos vícios do cigarro, da bebida, né? Seja qual vício for, querendo fugir, às vezes, das dores que sente, das dificuldades que sente, das provas que se apresentam. A felicidade do espírita também não está em esperar um mundo perfeito ou viver sem dores. Essa não é a proposta da doutrina. E qual é a proposta da doutrina para a gente? Essa felicidade. A felicidade do espírito, assim, está em compreender a vida. Qual o sentido da vida? Qual o sentido de eu estar encarnado na Terra? Aceitar o aprendizado. A dor é um instrumento educativo. A dor vem para nos mostrar o que nós precisamos rever, né, dentro da gente, que é preciso modificar. Então, se a dor chegou até nós, ao invés de lamentar, perguntar: o que é que eu posso aprender com isso, com essa situação e com esse momento? Então, a felicidade do espírito está em aceitar o aprendizado. É a resignação aqui, a gente falou agora mais no início, obediência e resignação. Mas é só resignação ativa, não é a resignação que paralisa, né? É a resignação ativa. E transformar a própria existência em serviço no bem. Quem trabalha no bem não vive sem problemas. Todos nós temos problemas. Vive com propósito. E onde há propósito, nasce a alegria que sustenta a alma. Muito obrigada a todos. Obrigada a você. Nós é que estamos aqui para agradecer. E me lembrou Santo Agostinho, né? Toda vez quando ele chegava à noite, no momento, as anotações, o que eu fiz de bom, se maltratei alguém, né? Vamos analisar e refletir Santo Agostinho, né? Muito aprendizado, só temos a agradecer por todo esse aprendizado. E vamos aqui lembrando apenas os nossos avisos, né, que estamos aí com as nossas situações de gêneros alimentícios, né, não perecíveis, o enxoval de bebê, para a manutenção dos projetos do REBOM, né, temos o artesanato, a livraria, enfim, estamos aqui todos nós de coração aberto. E no próximo vamos ter o nosso recesso, né? Vamos retornar às atividades no dia 6 de 2026. E a palestra, né, agora só no próximo sábado, dia 10 de janeiro, próximo, né, no caso sábado, com o tema central: amai os vossos inimigos. E o subtema: sacrifício e renúncia, com Yuri Carvalho. Vamos aí, estamos aqui firmes e fortes, né, para o próximo ano, com os nossos, analisar os nossos sacrifícios e as nossas renúncias, né, como é que vamos estar, já de início de ano. E para a gente, né, seguir aí, continuar, vamos agora no nosso momento de oração, de agradecimento,
de louvor e pedido, sim, por que não? Obrigada, Senhor. Só temos a agradecer pelo momento, pelo aprendizado, e que possamos, a cada instante de nossas vidas, buscar o esforço necessário para continuar refletindo e agindo no bem, na paz, com compreensão, respeito a mim mesmo e a todos e a tudo. Como está o meu coração? Como está o meu sentimento em relação à vida? Como estou me colocando com relação a toda essa situação, a todas essas mudanças internas e externas? Te pedimos, ó Pai, forças para continuar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, pecadores, agora e na hora da nossa partida. E assim seja. Hoje, o passe é individual. Obrigada a todos os internautas, pelo carinho, por tudo. Muita paz a todos. Que estrela é essa que surge e desce imponente? Qual corredeira de luz? É a divina promessa, é o santo amor que nos vela, o anjo que nos conduz. É o olhar puro em carinho que volta compadecido a aliviar nossa cruz. É o nosso guia perfeito, nosso mais puro modelo. É nosso irmão, é Jesus. Vem atender ao chamado dos tantos desesperados que clamam por redenção. Vem pelas mães que suplicam, cura Jesus, o meu filho, das quedas na ilusão. Vem também pelos felizes que oram, Jesus nos visite nesta noite especial e faz em definitivo de nossa alma o teu ninho. Nasce Jesus, é
Natal e faz em definitivo de nossa